Salve, salve galera que acompanha o Magic Book. Hoje começa uma nova etapa aqui nos vídeos aqui do canal, que é uma sériezinha. Vão ser drops, na verdade. Esse vai ser um vídeo bem mais curto do que os que eu costumo fazer, que são bem longos, todo mundo sabe. E vai se chamar a série E se, né? E se tal coisa acontecesse? E se tal personagem tivesse feito tal coisa, né? Tal situação tivesse ocorrido? O que teria acontecido? Vão ser vários drops durante a mesma semana. Não necessariamente vou ter que fazer um seguido. Também posso fazer vários no mesmo vídeo. Vai depender muito da minha disponibilidade de tempo. Então, o primeiro IC de hoje vai começar com Game of Thrones. A temporada agora da quinta temporada está terminando. Muitas pessoas vão ficar órfãs. Outras vão dizer graças a Deus terminou. E vou tentar fazer um tipo de brincadeira onde o que teria acontecido se tal personagem não tivesse morrido, se tal personagem tivesse tomado outra atitude. O primeiro IC que eu pretendo aqui abordar com vocês é: e se Khal Drogo não tivesse morrido? O que teria acontecido? Todo mundo sabe que Khal Drogo, o grande senhor de todos os Dothrax, foi o maior deles, né? Um guerreiro invencível morreu invencível, vítima uma catástrofe, né? Assim, pessoal. Ele vence os seus adversários no livro, os seus adversários em combates. Na série, num combate apenas, onde ele arranca lá a faringe com a língua do cara fora. E por decorrência disso ele fica doente, né? E aí a Daenerys Targaryen, sua esposa até então, pede para que uma maga, né, uma feiticeira que foi escrava do próprio Drogo e qual ela salvou, cure o seu marido, né, salve da morte. Ela então pede a ajuda dessa feiticeira, que determina para ela que uma vida deve ser retirada para que o Khal Drogo seja salvo, né? Porém, as coisas não seriam mais do mesmo jeito. Não importa, a Daenerys no fogo da paixão dela aceita o preço, porém, quando ela descobre realmente o resultado daquele preço, aí é quando surge todo o drama, né, da Daenerys após a morte do Khal Drogo. Khal Drogo de fato não morre, porém ele fica em estado vegetativo, né? O cara ele não é mais o Khal Drogo, né, que ela conheceu. Até que a Daenerys decide então tocar fogo em si, junto com seu esposo, e os ovos, né, que até então eram apenas ovos de pedra. E depois disso surge toda aquela história que vai tornar Game of Thrones ou Crônicas de Gelo e Fogo de fato um livro de literatura fantástica. Khal Drogo, ele era o senhor dos Khals, né? Ele era o senhor dos Dothrax. Não existe apenas um Khal, mas ele era a autoridade máxima, porque ele tinha vencido todos os seus rivais, seus inimigos, seus pares, né? Em combate e assim adquirir o respeito de todos eles. Os Dothrax, eles, antes de tudo, são um tipo de civilização, de pessoas em que eles tinham uma ideia de que pela conquista era o suficiente para que o homem pudesse viver em felicidade e glória, né? Então eles saqueavam, invadiam determinadas regiões. Quando essas regiões conseguiam pagá-los o preço que eles consideravam conveniente para eles, eles simplesmente abandonavam aquela região. Eles voltam para o Mar do Track, né, aquela região do Mar Estreito de Essos, que é onde eles vivem. Desde o começo, o Khal Drogo, na verdade, ele nunca teve interesse em invadir Westeros, né? Como todo mundo já leu e sabe, os Dothrax, eles não são uma raça de pessoas, uma civilização, né, que tem coragem ou sentem a necessidade, eles procuram se afastar do mar, porque eles são totalmente, a sociedade deles é totalmente construída em torno dos cavalos que eles possuem, né, que eles acreditam que são na verdade a grande força deles. E se os cavalos não atravessam o mar, é onde também um Dothraki não deveria ir. Porém, com a tentativa de assassinato da Khaleesi, né, da Daenerys Targaryen, e toda aquela situação em que ela sempre tentou convencer o esposo de invadir Westeros, porque era o reino dela de direito, o Khal Drogo decide sim, não, então eu vou atacar Westeros e vou
né? Matar os filhos, escravizar seus filhos para suas mulheres, né? Todas essas coisas maravilhosas e lindas que o Khal Drogo tinha em mente de fazer em Westeros. Mas enfim, pessoal, o que teria acontecido se Khal Drogo não tivesse morrido? Primeiramente, a coisa que você tem que levar em consideração é que os dragões não eclodiriam, né? Acho que não fica muito claro, mas há toda uma vertente mística, assim, no alinhamento dos astros para que os dragões nascessem. A Daenerys, ela é sim o dragão, ela é sim uma Targaryen legítima. Porém, é sabido que a magia já havia morrido naquele determinado momento. O que acontece é que há um alinhamento entre, e algumas coisas, quem não assistiu a série, o livro, não leu o livro, só assistiu a série, não vai entender muito bem, é que há um tipo de alinhamento místico. Primeiramente, surge então o meteoro, o cometa, que passa, o cometa vermelho que passa para o Westeros. Aquilo ali é como se fosse um tipo de sinal em que a magia está retornando. O que não fica muito claro é se o cometa surge por causa da eclosão dos ovos de dragão ou se isso na verdade foi um dos motivos por que os ovos eclodiram. Os últimos dragões, eles já não eram dragões legítimos nem saudáveis como os da Daenerys Targaryen. Eles eram seres reptilianos com um certo tamanho, mas eles já não eram tão grandes, eles já não eram tão vigorosos, e eles morriam muito rápido de doença, eles já nasciam deformados. Isso sempre se diz que está diretamente ligado ao fato da magia estar morrendo. O que é que faz uma magia morrer? Não se sabe. Isso é uma coisa que não dá para ter ideia. No entanto, a morte do Drogo, o próprio feitiço da Maed, o filho da Daenerys nasceria como um dragão legítimo, tanto que quando o bebê nasce, ele nasce com escamas. Então ele sim seria talvez o dragão. Ou seja, de repente, seja a própria Daenerys a causadora de todo o poder da magia. O que acontece é o seguinte, é que se Khal Drogo não tivesse sucumbido à magia da feiticeira, jamais a Daenerys Targaryen teria tocado fogo neles dois, junto com os ovos. Portanto, dificilmente aqueles ovos eclodiriam. Sem os dragões, Daenerys seria capaz, por exemplo, de dominar toda Westeros com apenas seus Dothrax? Não, com certeza não. Primeiramente, porque Khal Drogo era sim um grande guerreiro, os Dothrax são sim um grande povo, mas eles nunca foram de fato um povo de conquistar. Eles iam, saqueavam, tiravam o que era necessário e depois iam embora. Por quê? Porque é muito diferente entre derrotar, destruir uma civilização e, no caso, conquistar aquela civilização. Em geral, você não mata todas as pessoas de uma civilização. Você simplesmente invade aquele determinado local, aquela localidade, apropria-se daqueles bens, apropria-se daquele lugar e com o tempo você acaba aglutinando, né? Você acaba absorvendo aquela outra civilização, aquela outra cultura mais frágil do que a sua para a sua e assim vai crescendo. Foi assim com o Império Romano, foi assim com os hunos, foi assim com os mongóis e todas as outras civilizações gigantescas que houveram, né? E os Dothrax eles não tinham essa cultura, então isso teria que ser ensinado pela Khaleesi, que apesar de tudo ainda era só uma mulher. E a grande derrocada, o grande problema do Khal Drogo foi sempre esse, na verdade. As pessoas achavam que ele não era mais um líder legítimo porque ele fazia todas as vontades da mulher dele. Então, inevitavelmente, aquele tipo de rixa, de rivalidade que vem a acontecer até gerar a morte do Khal Drogo, iria continuar acontecendo de uma maneira ou de outra. Além disso, os Dothrax eles não são exatamente guerreiros tão bem preparados para lutar em outras regiões. Eles são guerreiros que estão acostumados a saquear com seus cavalos. Mas invadir um continente exigiria demais de conhecimento, de estratégia, de geografia do local, coisas que eles não tinham. A própria Daenerys, apesar de ser de Westeros, ela não conhece o continente, ela fugiu de lá quando ainda era bebê. Então, se tornaria praticamente impossível que, mesmo com Khal Drogo e todo o seu poderoso exército de caos, a Daenerys viesse a conquistar Westeros. O que poderia vir a acontecer em algum determinado momento é que ela sim conquistasse uma parte de Essos, e aí quem sabe, com o passar dos anos, o próprio filho da Daenerys, que na verdade seria a coisa mais lógica,
conseguisse unificar boa parte do continente de Essos, aí sim tentasse invadir o Westeros, porque o filho da Daenerys sim seria o verdadeiro dragão. Então fica aqui esse drop, essa nova temática aqui do blog, do canal. E caso vocês tenham alguma opinião, alguma dúvida sobre isso, né, se acham que discordam ou não, não seria isso, teria acontecido outra coisa, o espaço está sempre aberto aqui para vocês entrarem em contato, né, e colocarem aqui nos comentários. E quem gostou, por favor, curta, compartilhe. Eu nem agradeci nos últimos vídeos, mas acho que no meu penúltimo vídeo sobre o dragão branco, dragão de gelo, no meu último vídeo sobre o dragão de gelo, a página oficial da HBO Game of Thrones curtiu, comentou e compartilhou, então fiquei muito feliz com isso. É muito legal saber que eles se importam realmente em olhar e apreciar o que os fãs fazem. Então fica aí a dica para vocês também, caso vocês queiram me dar também alguma sugestão sobre o próximo IC. Aqui é um espaço aberto, não só necessariamente de Game of Thrones, vou falar de outras coisas também, e inclusive de séries específicas que nem tem na verdade livros, que eu tenho assistido obviamente, e tenho um conhecimento. Então é isso galera, compartilhem, curtam e até a próxima. Valeu!